A chuva martelava contra as janelas do Hospital São Vicente com uma fúria que parecia ecoar o caos da sala de emergência. Dr. Eduardo Mendes ajustou o jaleco branco pela 10ª vez naquela noite, seus olhos percorrendo o ambiente com a precisão de quem comandava aquele território há mais de 15 anos. Aos 42 anos, Eduardo havia construído uma reputação impecável como chefe do departamento de emergência, conhecido por sua eficiência implacável e padrões rigorosos. Dr. Mendes, temos 3 ambulâncias chegando nos próximos 10 minutos, anunciou a enfermeira Helena, aproximando-se com uma prancheta repleta de papéis. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado e suas mãos experientes já antecipavam os procedimentos necessários. Status dos leitos? Eduardo perguntou, sem desviar o olhar do monitor de pacientes, onde luzes vermelhas piscavam como alertas urgentes. Ocupação total. Teremos que fazer malabarismos mais uma vez. Eduardo suspirou profundamente. Noites como essa testavam não apenas suas habilidades médicas, mas também sua capacidade de manter a ordem em meio ao caos. O hospital era sua segunda casa, seu reino, onde cada decisão podia significar a diferença entre vida e morte. Não havia espaço para hesitação ou sentimentalismo. O som de passos arrastados ecoou pelo corredor, contrastando com o ritmo acelerado da equipe médica. Eduardo ergueu os olhos e franziu a testa ao ver uma figura cambaleante se aproximando da recepção. Um homem de meia idade, visivelmente em situação de rua, deixava um rastro de água suja e lama pelo chão recém-limpo. Suas roupas esfarrapadas grudavam no corpo magro, e o odor que emanava dele fez algumas pessoas se afastarem instintivamente. Com licença. A voz rouca do homem cortou o burburinho da emergência. Preciso de ajuda. A recepcionista Carla, uma jovem de 20 e poucos anos, olhou nervosamente na direção de Eduardo antes de responder. Senhor, o senhor precisa aguardar na fila e preencher uma ficha. Não tenho documentos, o homem murmurou, apoiando-se no balcão. Suas mãos tremiam visivelmente, mas estou sentindo dores no peito. Falta de ar. Eduardo observou a cena com crescente irritação. Conhecia bem esse tipo de situação. Mendigos que fingiam sintomas para conseguir um lugar quente para passar a noite, especialmente em noites tempestuosas como aquela. O protocolo era claro, mas a pressão sobre os recursos do hospital não permitia luxos desnecessários. Dr. Mendes, Carla chamou hesitantemente. O que fazemos? Eduardo aproximou-se com passos decididos, sua presença imponente, fazendo o homem recuar ligeiramente. De perto, podia ver melhor o estado deplorável do indivíduo. Barba por fazer de vários dias, olhos amarelados que sugeriam problemas hepáticos e um tremor constante que podia indicar abstinência ou desnutrição. Nome. Eduardo perguntou secamente. Miguel Santos, respondeu o homem, sua voz quase um sussurro. Documentos? Já disse que não tenho endereço fixo? Miguel baixou a cabeça, compreendendo onde aquela conversa levaria. Não, doutor, mas estou realmente passando mal. Eduardo cruzou os braços, seu tom se tornando ainda mais frio. Senhor Santos, este é um hospital, não um abrigo. Temos pacientes em estado crítico chegando a qualquer momento. E nossos recursos são limitados. Não podemos atender casos de emergências sociais. Doutor, eu realmente... Miguel tentou explicar, mas uma tosse violenta o interrompeu. Segurança! Eduardo chamou em voz alta. 2 homens uniformizados apareceram rapidamente. Por favor, acompanhem este cavalheiro até a saída. E certifiquem-se de que ele compreenda que não deve retornar sem uma verdadeira emergência médica. Miguel olhou nos olhos de Eduardo com uma expressão que mesclava decepção e algo mais profundo, uma tristeza que parecia carregar anos de rejeição. Doutor, ele disse baixinho, às vezes as pessoas são mais do que aparentam ser. E às vezes, Eduardo retrucou, as pessoas são exatamente o que parecem ser. Boa noite, Sr. Santos.
Os seguranças escoltaram Miguel gentilmente, mas firmemente até a porta. O homem não resistiu, apenas olhou por cima do ombro uma última vez antes de desaparecer na tempestade lá fora. Bem, Eduardo anunciou para a equipe que havia observado a cena. Vamos voltar ao trabalho. Temos pacientes reais para atender. Mas algo no olhar de Miguel continuou incomodando Eduardo durante o resto da noite. Havia uma dignidade estranha naquele homem, uma qualidade que não se encaixava perfeitamente com sua aparência. Balançou a cabeça, afastando pensamentos desnecessários. Não podia se dar ao luxo de questionar cada decisão, especialmente não as corretas. Helena aproximou-se dele pouco depois, seu olhar pensativo. Você acha que fizemos a coisa certa, Eduardo? Fizemos o que era necessário, ele respondeu automaticamente. Não podemos salvar todo mundo, Helena. Nossa responsabilidade é com os pacientes que realmente precisam de cuidados médicos imediatos. Ele parecia genuinamente doente. Eles sempre parecem, Eduardo interrompeu. É assim que conseguem o que querem. Enquanto a noite avançava e as ambulâncias chegavam uma após a outra, Eduardo mergulhou no trabalho com sua usual eficiência. Mas de vez em quando, entre um procedimento e outro, a imagem dos olhos tristes de Miguel Santos voltava à sua mente, acompanhada daquelas palavras. Às vezes as pessoas são mais do que aparentam ser. Lá fora, a tempestade continuava rugindo, e Eduardo não sabia que havia acabado de tomar uma decisão que ecoaria em sua vida por 20 longos anos. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de linho do escritório no 12º andar, banhando de dourado os diplomas e certificações que adornavam as paredes. Dr. Eduardo Mendes, agora aos 62 anos, observava a cidade através da ampla janela de seu consultório particular. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos sob medida e uma reputação que transcendia os muros do hospital. Eduardo havia alcançado o ápice da carreira médica. Dr. Mendes, sua secretária, Zônia, apareceu na porta com sua agenda eletrônica. O senhor tem a consulta com a família Oliveira em 15 minutos e logo depois a reunião com o conselho do hospital. Obrigado, Sônia. E sobre aquela proposta do Hospital das Clínicas? Chegou ontem à tarde. Eles estão oferecendo à diretoria-geral. É uma oportunidade e tanto. Eduardo sorriu com satisfação. Diretoria-geral do mais prestigioso hospital da cidade. O reconhecimento final de décadas de trabalho árduo. Havia começado como um jovem médico idealista, mas aprendera que o sucesso exigia pragmatismo. Decisões difíceis, escolhas racionais, eficiência acima de sentimentalismo. Sua mente vagueou brevemente para o passado. 20 anos haviam se passado desde aquela noite tempestuosa que ocasionalmente ainda visitava seus pensamentos. Miguel Santos, um nome que surgia vez ou outra em sua memória, sempre acompanhado de uma leve sensação de desconforto que ele nunca conseguira explicar completamente. Doutor, Sônia interrompeu seus pensamentos. A família Oliveira chegou. A consulta transcorreu normalmente, um check-up de rotina em um paciente particular que pagava bem pelos seus serviços. Eduardo havia construído uma clínica de sucesso atendendo a elite da cidade, onde cada consulta valia o que muitos ganhavam em um mês. Era um mundo confortável, previsível, onde os problemas tinham soluções caras, mas eficientes. Após despedir-se da família, Eduardo dirigiu-se ao Hospital São Vicente para a reunião do conselho. O local onde tudo começara continuava sendo parte de sua rotina, embora agora seu papel fosse mais administrativo. Caminhava pelos corredores familiares quando seu telefone tocou. Dr. Eduardo Mendes? Sim, quem fala? Aqui é Dr. Carvalho, do Hospital Municipal. Preciso falar com o senhor sobre um paciente. Eduardo franziu a testa. Raramente recebia ligações do hospital público. Em que posso ajudá-lo? Temos aqui um paciente em estado terminal. Câncer avançado, sem família conhecida. Ele insiste em falar especificamente com o senhor antes de...
Bem antes que seja tarde demais. Não compreendo. Não tenho nenhum paciente no municipal. É um homem chamado Miguel Santos. Diz que o conhece há muito tempo. O sangue de Eduardo gelou. O nome ecoou em sua mente como um eco distante de uma tempestade há muito esquecida. Miguel Santos. Depois de 20 anos, aquele nome voltava para assombrá-lo. Doutor? Está aí? Sim. Sim, estou. Quando ele gostaria de me ver? O quanto antes possível. Francamente, não acredito que ele tenha mais de alguns dias. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de 2 décadas desabando sobre seus ombros. Estarei aí em 1 hora. A viagem até o hospital municipal pareceu durar uma eternidade. Eduardo tentava se preparar mentalmente para o encontro, mas suas mãos tremiam ligeiramente no volante. O que aquele homem queria com ele depois de tanto tempo? Que palavras finais justificariam quebrar 20 anos de silêncio? O hospital municipal era um contraste gritante com os ambientes luxuosos aos quais Eduardo se acostumara. Paredes descascadas, equipamentos antigos, o cheiro característico de desinfetante barato misturado com sofrimento humano. Era como voltar no tempo para uma versão mais crua e honesta da medicina. Dr. Carvalho, um homem de meia-idade com olheiras profundas, o encontrou na recepção. Dr. Mendes, obrigado por vir. Devo alertá-lo. O Sr. Santos está muito debilitado. O câncer se espalhou rapidamente e temos feito apenas cuidados paliativos. Há quanto tempo ele está aqui? 3 semanas. Foi encontrado desacordado na rua. Quando recuperou a consciência, a primeira coisa que pediu foi para localizá-lo. Caminharam por corredores que lembravam Eduardo de seus primeiros anos de carreira, quando a vocação falava mais alto que a ambição. Pararam diante de um quarto simples, com apenas 2 leitos. Em um deles, irreconhecível e frágil, estava Miguel Santos. O homem que Eduardo lembrava como um mendigo sujo e desesperado estava agora ainda mais magro, a pele amarelada pela doença, mas seus olhos mantinham aquela mesma dignidade estranha que havia incomodado Eduardo 2 décadas atrás. Dr. Mendes. A voz de Miguel era apenas um sussurro, mas carregava uma estranha serenidade. Obrigado por vir. Eduardo aproximou-se hesitantemente, sem saber o que esperar. Miguel, Como você está se sentindo? Um sorriso fraco cruzou o rosto devastado pela doença. Morrendo, doutor. Mas em paz, de certa forma. Por que queria me ver? Eduardo perguntou, a voz mais trêmula do que gostaria de admitir. Miguel fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para o que estava prestes a dizer. Há coisas que você precisa saber, doutor. Coisas sobre aquela noite, 20 anos atrás. Sobre quem eu realmente sou. Eduardo sentiu o mundo girar ligeiramente ao seu redor. Depois de 20 anos evitando pensar naquele episódio, finalmente teria que enfrentar as consequências de sua decisão. Puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, preparando-se para ouvir verdades que talvez mudassem para sempre sua percepção de si mesmo. Estou ouvindo, disse baixinho, embora uma parte dele quisesse fugir daquele quarto, daquele hospital, daquela conversa que prometia revirar sua vida cuidadosamente construída. Miguel abriu os olhos novamente, e neles Eduardo viu não raiva ou ressentimento, mas algo muito mais perturbador, compreensão e talvez perdão. Miguel Santos respirou fundo, seus olhos fixos no teto do quarto hospitalar, como se estivesse reunindo coragem para revelar segredos guardados por 2 décadas. Eduardo permanecia em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre o colo, sentindo o coração bater mais forte a cada segundo que passava. Dr. Mendes, Miguel começou. Sua voz fraca, mas determinada. Aquela noite de tempestade. Eu não era apenas um mendigo pedindo ajuda. Eduardo inclinou-se para a frente, não querendo perder nenhuma palavra. Meu nome completo é Miguel Santos Rivera. Sou médico. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Médico? Impossível. O homem sujo e desesperado daquela noite não podia ser. Sei que é difícil de acreditar.
Miguel continuou, notando a expressão de choque no rosto de Eduardo. Mas eu me formei pela Universidade Federal, turma de 1985. Fiz residência em cardiologia no Hospital das Clínicas. Eduardo abriu e fechou a boca, tentando processar a informação. Mas como? Como acabei nas ruas? Miguel sorriu amargamente. É uma longa história, doutor. Uma história de escolhas erradas, vícios, orgulho ferido e quedas que pareciam não ter fim. Miguel fechou os olhos, voltando no tempo. Eu era arrogante, sabia? Achava que tinha nascido para curar, para ser o melhor cardiologista do país. Trabalhava 18 horas por dia, salvava vidas, recebia aplausos. Mas também comecei a usar estimulantes para aguentar a pressão. Anfetaminas primeiro, depois coisas mais pesadas. Eduardo escutava em silêncio, sua mente repassando cada detalhe daquela noite tempestuosa. Procurava sinais que havia perdido, pistas que indicassem que estava diante de um colega médico. A queda foi rápida, Miguel prosseguiu. Perdi a coordenação durante uma cirurgia complexa. O paciente sobreviveu por pouco, mas minha carreira acabou ali. O conselho médico me suspendeu, minha esposa me deixou levando nossa filha. Perdi a casa, os amigos. Em 2 anos estava nas ruas. Miguel, Eduardo tentou falar, mas as palavras não vinham. Durante anos, vaguei pela cidade. Alguns colegas me reconheciam às vezes. Desviavam o olhar com vergonha ou nojo. Eu me tornei invisível, doutor. Um fantasma do que um dia fui. Miguel virou-se para encarar Eduardo diretamente. Naquela noite, no seu hospital, eu estava realmente passando mal. Arritmia cardíaca severa, provavelmente causada pela má alimentação e pelo estresse da vida nas ruas. Sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. O conhecimento médico nunca me abandonou, mesmo quando tudo mais se foi. Eduardo sentiu náusea. Lembrou-se de ter visto o tremor nas mãos de Miguel, a palidez, os sinais que sua arrogância havia interpretado como fingimento. Você me expulsou. Miguel continuou sem amargura, apenas constatando um fato. E compreendo por quê. Eu era tudo que você provavelmente desprezava. Um médico caído, um lembrete de que até mesmo nós podemos falhar completamente. Miguel, eu sinto muito. Eduardo murmurou. Mas Miguel ergueu uma mão fraca para interrompê-lo. Não terminei ainda, doutor. Aquela noite, depois que seus seguranças me levaram para fora, desmaiei na calçada. Acordei 3 dias depois em outro hospital, onde uma jovem médica de plantão me salvou a vida. Doutora Ana Cristina. Lembra-se dela? Eduardo franziu a testa. O nome soava familiar. Ela trabalhou com você alguns anos depois. Uma médica excepcional, muito humana. Quando descobriu quem eu era, não me julgou. Me ajudou a entrar em um programa de reabilitação. Miguel fez uma pausa para respirar com dificuldade antes de continuar. Levei 5 anos para me recuperar completamente. Não pude voltar a exercer medicina. Meu registro estava cancelado definitivamente. Mas encontrei uma nova vocação. Eduardo esperou, sabendo que a história estava longe do fim. Comecei a trabalhar com moradores de rua, doutor. Usei meu conhecimento médico para ajudar pessoas como eu havia sido. Criei uma pequena ONG, consegui alguns doadores, montei um consultório móvel. Nada luxuoso, mas funcional. Os olhos de Miguel brilharam com uma luz que Eduardo não havia visto neles 20 anos antes. Durante os últimos 15 anos, atendi mais de 5.000 pessoas em situação de rua. Pessoas que nenhum hospital queria receber, que eram julgadas como eu fui julgado. Eduardo sentia o peso de cada palavra. E agora? Por que quis me ver agora? Porque estou morrendo, doutor, e quero que você saiba que não guardo rancor. Sua atitude naquela noite, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a enfrentar quem eu havia me tornado. Me levou a um caminho diferente, talvez melhor. Miguel estendeu uma mão trêmula na direção de Eduardo. Você me ensinou uma lição valiosa sobre humildade e compaixão, mesmo que não tenha sido sua intenção. Eduardo pegou a mão de Miguel, sentindo a pele fria e áspera, mas também a força surpreendente daquele aperto.
Miguel, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar sobre isso. Sobre o que realmente significa ser médico. Sobre ver além das aparências. Naquele momento, o Dr. Carvalho apareceu na porta. Desculpem interromper, mas preciso aplicar a medicação do Sr. Santos. Eduardo levantou-se lentamente, ainda processando tudo o que havia ouvido. Miguel, posso voltar amanhã? Gostaria muito, doutor. Há ainda algumas coisas que gostaria de lhe mostrar. Eduardo assentiu e se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Miguel, obrigado por me contar a verdade. Obrigado por vir. Dr. Mendes, até amanhã. Caminhando pelos corredores do hospital municipal, Eduardo sentia-se como se estivesse saindo de um sonho, ou talvez entrando em um. A história de Miguel havia virado seu mundo de cabeça para baixo, forçando-o a questionar não apenas aquela decisão de 20 anos atrás, mas toda a sua carreira e seus valores. Quem era ele realmente? O médico bem-sucedido que construíra um império da medicina privada ou o homem que havia negado ajuda a um colega em desespero? E mais importante, o que faria com essa revelação que prometia mudar tudo? A noite foi longa para Eduardo. Revirava-se na cama de seda, incapaz de afastar os olhos serenos de Miguel de sua mente. Por volta das 3 da madrugada, desistiu do sono e foi para seu escritório em casa. Sentado em sua poltrona de couro italiano, contemplou os diplomas na parede, cada um representando conquistas que agora pareciam manchadas por uma sombra de 20 anos. Pegou o laptop e começou a pesquisar. Miguel Santos Rivera, plus médico plus cardiologia. Os resultados apareceram lentamente. Artigos antigos de jornais médicos, uma foto em preto e branco de um jovem radiante durante a formatura, notícias sobre sua suspensão. Era tudo verdade. Mais pesquisas revelaram a existência da ONG Coração nas Ruas, uma pequena organização que oferecia atendimento médico gratuito para moradores de rua. O site era simples, mas as fotos mostravam rostos gratos, pessoas sendo atendidas em uma van adaptada. Miguel, já mais velho, distribuindo medicamentos com um sorriso genuíno. No dia seguinte, Eduardo chegou ao hospital municipal, mais cedo que o previsto. Encontrou Miguel acordado, observando pela janela o movimento da rua. Dr. Mendes. Miguel sorriu fracamente. Não esperava vê-lo tão cedo. Não consegui dormir, Eduardo admitiu, puxando a cadeira para perto da cama. Fiquei pesquisando sobre você, sobre sua ONG. Ah, encontrou o Coração nas Ruas? Encontrei. Miguel, por que nunca tentou voltar à medicina tradicional? Com sua experiência ajudando os moradores de rua, certamente alguns hospitais... Miguel balançou a cabeça suavemente. Você ainda não entende, não é? Eu não queria voltar. Encontrei algo muito maior nas ruas do que jamais tive em qualquer hospital de elite. Eduardo franziu a testa. Como assim? Vou lhe contar sobre Maria, Miguel disse, seus olhos ganhando um brilho especial. Ela apareceu na nossa van há 5 anos, grávida de 8 meses, diabética, sem fazer pré-natal há meses. Qualquer hospital público a atenderia, mas ela tinha medo. Havia sido maltratada em outros lugares, julgada por ser usuária de drogas. Miguel fez uma pausa para tossir, mas continuou determinado. Passamos 3 semanas conquistando sua confiança. Conseguimos regular sua diabetes, acompanhar o final da gravidez. Quando chegou a hora do parto, levamos ao hospital, mas ficamos com ela, advogamos por ela, garantimos que fosse tratada com dignidade. Eduardo escutava em silêncio. A filha dela, Esperança, nasceu saudável. Hoje tem 5 anos e a Maria está limpa há 4. Trabalha em uma padaria e estuda à noite. Você entende, doutor? Não salvamos apenas uma vida. Salvamos 2 e mudamos toda uma história. Isso é admirável, Eduardo murmurou, mas sentia que havia algo mais profundo que não conseguia captar. Há também o João, Miguel continuou. Ex-executivo que perdeu tudo em uma crise financeira. Depressão severa, tentativas de suicídio. Quando o encontramos, estava há 2 anos nas ruas.
Não precisava apenas de medicação, precisava de alguém que o enxergasse como ser humano novamente. Miguel virou-se para Eduardo com esforço. Levou meses, mas conseguimos. Hoje, ele coordena um programa de reinserção social para outros executivos em situação semelhante. Sabe quantas pessoas ele já ajudou? Mais de 200. Eduardo começava a perceber o padrão. Você não estava apenas tratando sintomas. Estava tratando pessoas inteiras. Exatamente. Miguel exclamou, animando-se apesar da fraqueza. No hospital de elite eu tratava corações. Nas ruas, aprendi a tratar pessoas com coração. Um silêncio respeitoso pairou no quarto. Eduardo processava não apenas as histórias, mas a paixão genuína com que Miguel as contava, mesmo em seu estado terminal. Miguel, posso perguntar, você tem família agora? O rosto de Miguel se entristeceu ligeiramente. Minha ex-esposa morreu há 5 anos. Câncer de mama. Nossa filha, Beatriz, tentou me procurar alguns anos atrás, mas eu não soube como enfrentar o passado. Ela é médica também, sabia? Pediatra. Você não quis vê-la? Quis muito. Mas tinha medo de decepcioná-la novamente. Preferia admirá-la de longe. Sei que trabalha no hospital infantil. Sei que é brilhante, que salvou centenas de crianças. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Talvez tenha sido minha maior covardia não ter coragem de pedir perdão à minha própria filha. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ainda há tempo. Ah? Miguel olhou para ele com esperança e desespero. Doutor, você acha que uma filha pode perdoar um pai que a abandonou aos 8 anos? Antes que Eduardo pudesse responder, uma enfermeira entrou no quarto. Senhor Santos, chegaram alguns visitantes. Dizem que são da ONG do senhor. Miguel tentou se sentar na cama. Pode deixar entrar, por favor. 3 pessoas entraram no quarto. Uma mulher jovem com uma criança no colo, um homem de meia idade de terno simples e uma senhora idosa carregando uma cesta de frutas. Eduardo reconheceu imediatamente as descrições. Eram Maria com a pequena Esperança, João, e provavelmente uma das muitas pessoas que Miguel havia ajudado. Doutor Miguel. A menina correu para a cama com braços abertos, ignorando completamente o estado debilitado do homem. Miguel a abraçou com a pouca força que tinha, lágrimas escorrendo por seu rosto. Como você está, meu anjo? Mamãe disse que você está doente, mas eu trouxe um desenho para você melhorar. Esperança mostrou um papel colorido com figuras que vagamente lembravam um médico e uma van. Maria aproximou-se, os olhos também úmidos. Doutor Miguel, todos na comunidade estão rezando pelo Senhor. O que podemos fazer? João colocou a mão no ombro do homem na cama. Doutor, a ONG vai continuar. Conseguimos alguns novos doadores. E há 3 médicos voluntários interessados em manter o projeto. Eduardo observava a cena em silêncio, percebendo algo que sua visão de mundo anterior jamais havia contemplado. Ali estava um homem morrendo, sem bens materiais, sem reconhecimento oficial, sem os símbolos de sucesso que Eduardo perseguira a vida toda. Mas ao redor de sua cama havia algo que nenhum diploma na parede poderia comprar. Amor genuíno, gratidão verdadeira, vidas transformadas. Pela primeira vez em 20 anos, Eduardo Mendes questionou seriamente o que significava ser um médico de sucesso. Eduardo saiu do hospital municipal com a mente turbulenta. A cena que presenciara, o amor genuíno daquelas pessoas por Miguel, continuava ecoando em seus pensamentos. Dirigiu sem destino por algum tempo, até se encontrar estacionado em frente ao hospital infantil, onde, segundo Miguel, trabalhava sua filha Beatriz. Uma ideia impulsiva tomou forma. Talvez fosse presunção sua, mas sentia que precisava fazer algo, não apenas por Miguel, mas por si mesmo. Entrou no hospital e dirigiu-se à recepção. Boa tarde, gostaria de falar com a doutora Beatriz Rivera, disse a recepcionista. Ela está em cirurgia no momento, mas deve terminar em cerca de 1 hora. Posso anotar um recado? Diga que é sobre o pai dela. É urgente. Eduardo aguardou no saguão, observando o movimento do hospital pediátrico. Crianças de várias idades,
Algumas em cadeiras de rodas, outras carregando bichinhos de pelúcia, enchiam o ambiente com uma energia diferente dos hospitais que conhecia. Aqui, apesar da dor, havia esperança palpável. Dr. Mendes? Eduardo virou-se e viu uma mulher de aproximadamente 35 anos se aproximando. Era evidente que se tratava da filha de Miguel. Tinha os mesmos olhos profundos e inteligentes, a mesma postura digna, mas sem o peso da dor que marcava o rosto do pai. Doutora Beatriz, obrigado por me receber. Sou Eduardo Mendes. A recepcionista disse que era sobre meu pai. Sua voz era controlada, mas Eduardo percebeu a tensão subjacente. Há 20 anos não tenho contato com ele. Francamente, não sei por que ele está morrendo, Eduardo disse diretamente, percebendo que rodeios não funcionariam com aquela mulher. Cancer terminal. Tem poucos dias. Beatriz permaneceu em silêncio por um longo momento, como se processasse a informação. Finalmente, indicou 2 poltronas em um canto mais reservado do saguão. Como o conhece? Perguntou após se sentarem. Eduardo respirou fundo e contou toda a história, desde aquela noite tempestuosa 20 anos atrás, até as revelações dos últimos dias. Beatriz escutou sem interromper, sua expressão mudando gradualmente de desconfiança para surpresa, depois para algo que parecia dor e admiração misturadas. Uma ONG, ela murmurou quando Eduardo terminou. Ele criou uma ONG para ajudar moradores de rua. Não apenas criou, salvou milhares de vidas. Vi algumas dessas pessoas ontem. O amor que tem por ele é indescritível. Beatriz fechou os olhos. Sabe, Dr. Mendes, durante anos eu o odiei. Quando ele nos deixou, eu tinha 8 anos e não entendia por que meu herói havia simplesmente desaparecido. Minha mãe tentava explicar sobre a doença, sobre o vício, mas para uma criança... E agora? Agora sou médica. Entendo mais sobre dependência, sobre como ela pode destruir até as melhores pessoas. Mas ainda dói, sabe? Ainda me pergunto se ele realmente me amava, se eu não era importante o suficiente para ele lutar por mim. Eduardo sentiu uma compaixão profunda por aquela mulher. Beatriz, ontem ele me falou de você. Os olhos dele brilharam quando mencionou que você é pediatra, que salvou centenas de crianças. Ele acompanha sua carreira de longe com muito orgulho. Por que não me procurou então? Medo. Medo de decepcioná-la novamente, de não ser digno do seu perdão. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. 20 anos, Dr. Mendes. 20 anos perdidos porque ambos tivemos medo. Ainda há tempo, Eduardo disse suavemente. Não muito, mas ainda há tempo. Beatriz ficou em silêncio por alguns minutos, limpando discretamente as lágrimas. Finalmente, olhou para Eduardo com determinação. Você poderia me levar até ele? Eduardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. Seria uma honra. Uma hora depois, Eduardo e Beatriz caminhavam pelos corredores do hospital municipal. Miguel estava dormindo quando chegaram, mas acordou ao ouvir passos próximos à sua cama. Quando viu a filha, seu rosto se transformou completamente. Anos de sofrimento pareceram se dissolver instantaneamente. Bia, ele sussurrou, usando o apelido carinhoso da infância. Oi, pai, ela respondeu, sua voz embargada. Eduardo discretamente se afastou, dando-lhes privacidade. Do outro lado do quarto, observou pai e filha se reconectarem após 2 décadas. Não conseguia ouvir as palavras, mas via as lágrimas. Os abraços cuidadosos devido ao estado frágil de Miguel, os sorrisos através das lágrimas. Pai, me conta sobre sua ONG, ele ouviu Beatriz dizer. Miguel animou-se visivelmente, começando a contar sobre seu trabalho com renovado vigor. Falou sobre Maria e Esperança, sobre João, sobre centenas de outros que haviam cruzado seu caminho. Beatriz escutava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas médicas técnicas que mostravam seu genuíno interesse profissional. Você encontrou sua vocação verdadeira, ela disse após ouvir várias histórias. Sempre soube que seria um médico excepcional, mas nunca imaginei desta forma. E você, minha filha, conte-me sobre seu trabalho.
Beatriz começou a falar sobre a pediatria, sobre as crianças que tratava, sobre os desafios da medicina infantil. Eduardo percebeu as semelhanças. Ambos haviam encontrado maneiras de usar a medicina para tocar vidas profundamente, embora por caminhos muito diferentes. Pai, Beatriz disse depois de algum tempo, eu te perdoo. Perdoo por você ter ido embora, por todos os anos perdidos. Espero que você me perdoe por ter demorado tanto para procurá-lo. Miguel segurou a mão da filha com as duas suas, lágrimas escorrendo livremente. Não há nada para perdoar, meu anjo. Você se tornou uma mulher incrível, uma médica brilhante. Sou o pai mais orgulhoso do mundo. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ali estava o poder do perdão, da reconciliação, da segunda chance que ele próprio havia negado a Miguel 20 anos antes. Mas talvez não fosse tarde demais para sua própria redenção. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria não apenas os últimos dias de Miguel, mas o resto de sua própria vida. Eduardo saiu do hospital com uma determinação que não sentia há anos. O encontro entre Miguel e Beatriz havia tocado algo profundo em sua alma. Um despertar que o fazia questionar não apenas suas decisões passadas, mas todo o rumo que havia dado à sua carreira. Na manhã seguinte, cancelou todas suas consultas particulares e dirigiu-se diretamente ao escritório do Dr. Carvalho, no Hospital Municipal. Dr. Mendes? Carvalho levantou-se surpreso ao vê-lo. Algum problema com o Sr. Santos? Pelo contrário. Vim fazer uma proposta. Eduardo sentou-se sem cerimônia. Gostaria de trabalhar aqui. Carvalho piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. Trabalhar? Aqui? No municipal? Como voluntário inicialmente. Tenho experiência administrativa e clínica que poderia ser útil. E gostaria de conhecer melhor o trabalho da ONG do Miguel. Dr. Mendes, com todo respeito, este não é exatamente o ambiente ao qual o senhor está acostumado. É exatamente por isso que preciso estar aqui. Eduardo interrompeu. Passei os últimos 20 anos construindo uma carreira de sucesso, mas me esqueci do que realmente significa ser médico. Carvalho estudou Eduardo por um longo momento. Está falando sério? Completamente sério. Bem, sempre precisamos de ajuda. Mas posso perguntar o que o motivou a essa mudança tão radical? Eduardo sorriu tristemente. Miguel Santos me ensinou mais sobre medicina nos últimos 3 dias do que aprendi em décadas. Nas semanas seguintes, Eduardo dividiu seu tempo entre suas responsabilidades na clínica particular e seu trabalho voluntário no hospital municipal. A diferença era gritante. No municipal, trabalhava com recursos limitados, pacientes sem condições de pagar tratamentos caros. Situações onde a criatividade e compaixão eram mais importantes que equipamentos de última geração. Miguel, embora cada dia mais fraco, continuava sendo visitado regularmente por Eduardo e Beatriz. Os três haviam desenvolvido uma amizade improvável, unida pela medicina e por um novo entendimento sobre propósito. Como está se adaptando ao municipal? Miguel perguntou durante uma das visitas. É desafiador, Eduardo admitiu. Ontem atendi uma mulher de 70 anos com diabetes descontrolada. Não tinha dinheiro para os medicamentos básicos. Em minha clínica, eu simplesmente prescreveria o melhor tratamento disponível. Aqui, tive que encontrar alternativas criativas, programas sociais, doações de laboratórios. E como se sentiu? Eduardo refletiu. Frustrado inicialmente. Mas quando conseguimos resolver o problema e vi o alívio no rosto dela, foi diferente. Mais profundo que qualquer satisfação que já tive salvando pacientes particulares. Beatriz, que estava presente, sorriu. É a diferença entre exercer medicina como profissão e como vocação. Exato, Miguel concordou, sua voz cada vez mais fraca. Eduardo, você quer conhecer pessoalmente a ONG? Hoje é dia da Van sair e, embora eu não possa ir, gostaria muito. Naquela tarde, Eduardo se encontrou com a equipe da ONG Coração nas Ruas. A van médica era simples, mas bem equipada.
com medicamentos básicos, equipamentos de primeiros socorros e uma equipe de 3 voluntários, 2 médicos recém-formados e uma assistente social. Dr. Mendes? Uma jovem médica se aproximou. Sou doutora Camila. Miguel nos falou muito sobre o senhor. Eduardo sentiu-se constrangido. Espero que não tenham sido apenas coisas ruins. Pelo contrário, ele disse que o senhor está a redescobrir a medicina verdadeira. A primeira parada foi debaixo de um viaduto onde viviam cerca de 15 pessoas. Eduardo observou como a equipe abordava cada pessoa, não como pacientes ou casos, mas como indivíduos com histórias, sonhos e dignidade. Senhor Antônio, Camila se dirigiu a um idoso com feridas nas pernas. Como está se sentindo hoje? Melhor, doutora. Aquele remédio que a senhora trouxe semana passada ajudou muito. Eduardo assistiu Camila examinar as feridas com cuidado, explicando cada procedimento, tratando o homem com o mesmo respeito que dedicaria a qualquer paciente em um hospital de elite. Quando terminou, Antônio segurou sua mão. Obrigado, doutora. A senhora e o doutor Miguel salvaram minha vida. Durante as horas seguintes, Eduardo testemunhou cenas semelhantes. Uma mulher grávida recebendo vitaminas pré-natais. Um jovem com problemas respiratórios sendo encaminhado para tratamento adequado. Um dependente químico sendo orientado sobre programas de reabilitação. Por que fazem isso? Eduardo perguntou a Camila durante uma pausa. Por que não faríamos? Ela respondeu simplesmente. Estas pessoas precisam tanto de cuidados médicos quanto qualquer outra. A única diferença é que não podem pagar por eles. Eduardo pensou em sua clínica particular, em seus pacientes milionários que pagavam fortunas por check-ups de rotina, enquanto aquelas pessoas lutavam para conseguir tratamentos básicos para condições sérias. Miguel tem razão, ele murmurou. Sobre o quê? Sobre nós termos perdido o foco. Sobre medicina ser muito mais que um negócio lucrativo. Naquela noite, Eduardo voltou ao hospital para ver Miguel, que estava visivelmente mais frágil. Como foi o dia com a ONG? Miguel perguntou com esforço. Revelador. Miguel, quero fazer algo. Quero expandir o projeto. Os olhos de Miguel se iluminaram ligeiramente. O que tem em mente? Tenho contatos, recursos, conhecimento administrativo. Poderia conseguir mais financiamento, mais equipamentos, talvez uma segunda van. E estou pensando em recrutar outros médicos da elite para trabalhar como voluntários. Miguel sorriu, a primeira expressão de verdadeira alegria que Eduardo havia visto nele. Seria incrível, Eduardo. Mas tem certeza de que quer se envolver tanto? Eduardo segurou a mão fraca de Miguel. Miguel, você me deu de volta algo que eu havia perdido há muito tempo, a paixão pela medicina verdadeira. É o mínimo que posso fazer. E sua clínica particular? Eduardo havia pensado nisso durante todo o dia. Vou mantê-la, mas com uma diferença. Para cada consulta particular que fizer, vou dedicar o mesmo tempo para trabalho voluntário. E parte dos lucros irá financiar a expansão da ONG. Miguel fechou os olhos, mas Eduardo podia ver as lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigado, Eduardo. Obrigado por me ouvir, por compreender. Obrigado a você, Miguel, por me lembrar quem eu deveria ter sido o tempo todo. Naquela noite, quando Eduardo chegou em casa, sentou-se em seu escritório e começou a escrever. Não relatórios médicos ou propostas comerciais, mas um plano detalhado para expandir o coração nas ruas. Pela primeira vez em 20 anos, sentia que estava usando sua experiência e recursos para algo verdadeiramente significativo. A transformação que havia começado com uma revelação dolorosa estava se tornando a maior conquista de sua carreira médica. 3 semanas haviam se passado desde que Eduardo começou a trabalhar com a ONG. Miguel estava muito mais fraco, mas mantinha a lucidez e continuava recebendo visitas diárias de Eduardo, Beatriz e membros da comunidade que havia servido durante anos. Naquela manhã de sexta-feira, Eduardo chegou ao hospital municipal carregando uma pasta cheia de documentos e um sorriso que não conseguia conter. Miguel, disse, puxando a cadeira para perto da cama. Tenho novidades.
Miguel abriu os olhos lentamente, sorrindo ao ver o amigo. Pelo seu rosto devem ser boas notícias. As melhores. Eduardo abriu a pasta. Consegui 5 novos médicos voluntários, 3 deles especialistas que trabalham em clínicas particulares como eu. Temos financiamento para 2 vans novas, equipadas com tecnologia de ponta adaptada para atendimento móvel. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Eduardo, não terminei ainda. Eduardo continuou animado. A prefeitura aprovou um programa piloto baseado no modelo da sua ONG. Se der certo, será expandido para toda a cidade. E tem mais. Consegui uma parceria com 3 laboratórios para fornecimento gratuito de medicamentos básicos. Miguel tentou se sentar na cama emocionado. Isso significa que centenas de pessoas que hoje não têm acesso a cuidados médicos poderão ser atendidas. Significa que seu trabalho não apenas continuará, mas se multiplicará. Beatriz, que havia chegado no meio da conversa, aproximou-se da cama do pai com lágrimas nos olhos. Pai, você está ouvindo isso? Você mudou a vida de Eduardo. E agora ele vai mudar a vida de milhares de pessoas. Miguel segurou as mãos dos dois. Sua voz quase um sussurro. Vocês sabem que este sempre foi meu sonho? Ver a medicina sendo praticada com amor, sem distinção, sem preconceito. E vai acontecer, Eduardo assegurou. Já começou a acontecer. Ontem atendemos 42 pessoas em um único dia. Salvamos um homem que estava tendo um infarto. Encaminhamos uma criança para cirurgia urgente. Conseguimos tratamento para 2 gestantes que não faziam pré-natal. Miguel fechou os olhos, um sorriso sereno no rosto. Eduardo, posso pedir um favor? Qualquer coisa. Quero que você e Beatriz assumam oficialmente a direção da ONG, juntos, um médico experiente e uma pediatra brilhante, unidos pelo mesmo propósito. Eduardo olhou para Beatriz, que assentiu emocionada. Seria uma honra, Miguel, e quero que mudem o nome, Miguel continuou. De coração nas ruas para a medicina do coração, porque não se trata apenas de atender moradores de rua, se trata de exercer a medicina com o coração. 2 dias depois, Eduardo estava em seu consultório particular quando recebeu uma ligação urgente do hospital municipal. Miguel havia entrado em coma durante a madrugada. Eduardo cancelou imediatamente todos os compromissos e correu para o hospital. Encontrou Beatriz ao lado da cama do pai, segurando sua mão. O quarto estava cheio de pessoas. Maria, com a pequena Esperança. João, a senhora da cesta de frutas, vários outros que Eduardo havia conhecido nas visitas da ONG, além da equipe médica que trabalhara com Miguel. Como ele está? Eduardo perguntou baixinho ao Dr. Carvalho. É questão de horas. Carvalho respondeu tristemente. Mas pelo menos está em paz, rodeado por pessoas que o amam. Eduardo aproximou-se da cama e segurou a outra mão de Miguel. Beatriz olhou para ele com gratidão. Eduardo, ele estava certo sobre você, ela disse suavemente. Você encontrou sua verdadeira vocação. Ele me salvou, Beatriz. Naquela noite, 20 anos atrás, pensei que estava protegendo meu hospital de um impostor. Na verdade, estava rejeitando a oportunidade de conhecer um dos médicos mais verdadeiros que já existiu. A pequena Esperança se aproximou da cama, seus 5 anos de idade, não compreendendo completamente a gravidade da situação. Dr. Miguel está dormindo? Está, meu anjo, Maria respondeu, levantando a filha no colo. Está tendo sonhos muito bonitos. Posso desenhar para ele acordar? Pode sim, querida. Durante as horas seguintes, as pessoas se revezaram ao lado da cama, compartilhando histórias sobre como Miguel havia tocado suas vidas. Eduardo escutava cada relato, percebendo a magnitude do legado que aquele homem estava deixando. No final da tarde, quando apenas Eduardo, Beatriz e Dr. Carvalho permaneciam no quarto, Miguel abriu os olhos uma última vez. Olhou para a filha com amor infinito, depois para Eduardo. Obrigado, sussurrou quase imperceptivelmente, por me ouvir. E então, serenamente, Miguel Santos Rivera fechou os olhos para sempre. O funeral de Miguel foi realizado uma semana depois na igreja do
bairro onde funcionava a ONG. Eduardo ficou surpreso ao ver a quantidade de pessoas presentes, centenas de vidas, que Miguel havia tocado ao longo dos anos, desde os tempos de cardiologista bem-sucedido até seus últimos dias nas ruas e depois na ONG. Durante o velório, Eduardo foi abordado por um homem elegante de aproximadamente 60 anos. Dr. Mendes, sou Roberto Silva, diretor do Hospital das Clínicas. Eduardo cumprimentou o homem intrigado. Soube do seu trabalho com a ONG do Dr. Miguel. É um projeto admirável. Gostaria de propor uma parceria oficial entre o Hospital das Clínicas e a Medicina do Coração. Que tipo de parceria? Apoio logístico, medicamentos, equipamentos. E gostaríamos de implementar um programa onde nossos residentes façam estágio obrigatório na ONG. Acreditamos que a experiência seria valiosa para sua formação. Eduardo sorriu, sabendo que Miguel ficaria orgulhoso. Seria excelente. Vamos conversar mais detalhadamente na próxima semana. 3 meses após a morte de Miguel, a Medicina do Coração estava operando com 5 vans. Uma equipe de 20 médicos voluntários e havia atendido mais de 1.000 pessoas. Eduardo havia reduzido sua clínica particular pela metade, dedicando a maior parte do seu tempo ao projeto social. Em uma manhã de sábado, ele estava na van com Beatriz quando receberam uma chamada de emergência. Um homem havia sido encontrado desacordado debaixo de um viaduto. Quando chegaram ao local, Eduardo viu um homem de meia idade, claramente em situação de rua, inconsciente e com sinais de hipotermia. Enquanto Beatriz verificava os sinais vitais, Eduardo preparou o soro e os medicamentos necessários. Vai ficar bem, Eduardo disse suavemente ao homem, que começava a recobrar a consciência. Vamos levá-lo ao hospital. O homem abriu os olhos e olhou para Eduardo com gratidão. Obrigado, doutor. Obrigado por não desistir de mim. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um momento foi como se Miguel estivesse ali, lembrando-o da lição mais importante. Toda vida tem valor, toda pessoa merece dignidade. E às vezes as segundas chances chegam quando menos esperamos. É nosso trabalho, Eduardo respondeu, mas sabia que era muito mais que isso. Era sua redenção, seu propósito renovado, o legado vivo de um homem que havia transformado a rejeição em amor e a queda em renascimento. Enquanto a ambulância levava o homem para o hospital, Eduardo olhou para o céu e sussurrou: Obrigado, Miguel, por me ensinar que nunca é tarde demais para ser o médico que sempre deveria ter sido. A van seguiu para o próximo chamado, carregando consigo não apenas medicamentos e equipamentos, mas a certeza de que o verdadeiro sucesso na medicina não se media em lucros ou reconhecimento, mas em vidas tocadas, dignidade restaurada e segundas chances oferecidas com compaixão. O legado de Miguel Santos Rivera vivia em cada atendimento, em cada vida salva, em cada preconceito vencido pelo amor. E Eduardo Mendes, finalmente, havia encontrado o verdadeiro significado de ser médico.